O nosso tema é crescendo na graça e no conhecimento. Você que está conosco nesta noite vai ter o privilégio de ter uma introdução à segunda carta do apóstolo Pedro. Por quê? Porque toda a campanha está na segunda carta do apóstolo Pedro. Então a gente quer fazer uma introdução a essa carta. E eu queria que você pudesse conectar o seu celular, o seu equipamento, ou abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler apenas os versículos de 1 a 2, porque o versículo de número 3 e 4 será muito falado nessa campanha. E, inclusive, nos devocionais também. Então, o nosso tema hoje, crescendo na graça e no conhecimento. O texto diz assim: eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Eu li na Nova Versão Transformadora, mas eu queria ler também na Bíblia King James. A versão da King James difere em alguns pontos dessa que eu li. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo. Lá diz escravo. A ideia é que não é uma escolha servir, é uma responsabilidade, é uma obrigação. Aqui suaviza, servo e apóstolo, àqueles que receberam conosco a preciosa fé, através da justiça de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E aqui há uma necessidade de pensarmos que você pode ter graça, pode ter paz, e isso pode ser resultado de um momento da sua vida, resultado de uma ação no seu viver. Mas quando o texto diz assim, graça e paz vos seja multiplicada, traz a ideia de que essa graça e essa paz precisa ir além de um ato estanque, de um momento estanque, precisa ser mais do que isso. Que você tenha cada vez mais graça e paz, à medida que você cresce no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então veja, a ideia aqui é que a graça e a paz vos será multiplicada quando você cresce. Quando você cresce no conhecimento de Jesus. Quem é Jesus para você? O que você conhece de Jesus? Pouco? Médio? Muito? Nós somos desafiados a conhecer a Jesus. Quanto mais conhecemos de Jesus, nós mais experimentaremos a graça e a paz de Cristo Jesus. Essa segunda epístola de Pedro foi escrita para fortalecer os crentes. Tem gente que é crente, mas em algum momento da nossa história a gente se sente pequeno.
Em algum momento da nossa existência, a gente se sente fraco. O objetivo do apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, era fortalecer os crentes, mas também tinha um outro objetivo, que era alertá-los. Alertar os crentes contra os falsos profetas. E a gente pensa que talvez não haja necessidade de alerta, mas precisamos alertar. Tem muitas doutrinas equivocadas se misturando com a doutrina verdadeira. Então, o apóstolo Pedro escreveu essa carta por volta de 64, 68, depois de Cristo, e o objetivo dele era combater as falsas doutrinas. A segunda carta do apóstolo Pedro tem temas centrais diferentes da primeira carta. Nessa segunda carta, combateu os falsos mestres, líderes que se introduziam na igreja para trazer heresia. E heresia, ao contrário do que a gente pensa, não é necessariamente frontalmente contrário ao que nós já sabemos. Por exemplo, quer ver um pensamento herege que tem na sociedade atual e no mundo evangélico? É a compreensão de que o batismo precisa ser apenas em nome de Jesus. Todas as vezes que fala de batismo na Bíblia, nos evangelhos, ide por todo mundo, ensinar e batizar, e pregar o evangelho, ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Palavras de Jesus, repetidas em alguns evangelhos. Aí vem um sujeito que lê aquela única passagem, e foram batizados em nome de Jesus. Aí surgiu a doutrina unicista, que deu origem a uma igreja, a igreja unicista. E eles batizam apenas em nome de Jesus. Ponto. Agora, isso é uma heresia? Lá na ordem, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A compreensão dos unicistas é que se deve batizar apenas em nome de Jesus. Tem um texto bíblico. Jesus está incluído na compreensão do Pai e do Filho, que é Jesus. O Filho é Jesus. Aqui é Jesus. Mas quando se abre uma doutrina unicista, junto com isso vem outras compreensões diferentes da doutrina cristã. Já ouviu aquele salmo que diz que um abismo chama outro abismo ao ruído de suas ondas sonoras? Eu fico imaginando uma caverna e você não vê o fundo dela. Se você solta uma pedra batendo, quando a pedra chega lá embaixo, pau, as ondas sonoras começam a desmoronar outras paredes, outras regiões. Então, aparentemente não há nenhuma heresia aqui no pensamento unicista, mas a partir daqui se tem toda uma compreensão onde o Espírito Santo, onde o Pai, são colocados em funções diferentes. Então, combater os falsos mestres é a razão da segunda carta do apóstolo Pedro. A segunda razão é o crescimento espiritual. Nós não podemos parar de crescer na fé cristã. Ninguém sabe tanto de Cristo que não precise saber mais. Os homens mais qualificados da teologia, com pós-doutorado em teologia, nos ensinam que eles precisam conhecer mais de Jesus. Então, nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Terceiro tema central da segunda carta do apóstolo Pedro é a esperança da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você quer ver uma outra heresia que surgiu com relação à esperança da vinda de Jesus? Quando a gente ouve algumas músicas, faz o céu descer,
que o céu desça sobre nós. Essa faz parte de uma compreensão teológica que deu origem a um outro movimento pentecostal. Por quê? Porque eles tinham a esperança de que Jesus viesse buscá-los imediatamente. Jesus ia voltar daqui a 30 anos, por isso que Paulo diz, não se casem e não se deem em casamento. Então, para que casar? Jesus vai voltar. Permaneça como você está. Quem está casado, permaneça casado. E quem está solteiro, permaneça solteiro. Mas se você não puder esperar, que se case, porque é melhor casar do que abrasar. Recomendação do apóstolo Paulo. Mas Jesus não veio nos 30 anos seguintes. Jesus não veio nos 60 anos seguintes. Jesus não veio no primeiro século seguinte, no primeiro milênio seguinte. Aí começa uma busca, porque o céu está demorando muito de chegar. Que o céu desça, que o céu venha sobre nós. Daí, aquelas manifestações sobrenaturais, de que o céu desceu e ocupou esse lugar, e nós nos tornamos, então, em uma experiência do pouquinho do céu. É como a gente se sentiu numa família. Eu falei para vocês daquela experiência de quem vamos descer a montanha. Falei da Sandrinha. Está na hora de descer a montanha. Eu me lembro que nos primeiros Afâmiles, eu sempre chegava no meio do Afâmile e dizia assim, agora nós estamos no meio do Afâmile. Agora a gente começa a descer a montanha. Faltam só 2 dias para acabar. Aí no último dia, falta só 1 dia. E aí os líderes em uma reunião disseram assim, pastor, é muito ruim quando o senhor diz que estamos no meio do Afâmile e começa essa contagem regressiva. Isso interfere na nossa alegria, na nossa comunhão, na nossa perspectiva. A gente começa a se desconectar daqui para se conectar na nossa rotina diária. Aí eu parei de falar isso, porque eu absorvi, eu compreendi. Então essa esperança da segunda vinda de Cristo requeriria que os cristãos vivessem uma vida santa, uma vida de santidade, se preparando para Jesus voltar. E nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Eu falei que nós vamos começar a campanha domingo. Pode ser que Jesus volte antes disso. E não vai dar tempo de fazer a campanha. A Bíblia diz que ninguém sabe, nem Jesus sabe, o dia que Ele vai voltar. Diz que virá da sala do trono do Pai um anjo e dirá ao filho, está na hora de você buscar a sua igreja. Está lá em Apocalipse. Nem Jesus, o Filho, sabe qual vai ser a hora, segundo esse texto de Apocalipse, que ele virá buscar a sua igreja. Então, algumas heresias surgiram a partir dessa perspectiva. Teve uma denominação que marcou a volta de Jesus, o advento, e Jesus não veio. E essa pessoa que marcou a volta de Jesus saiu do meio batista. Marcou a volta de Jesus, Jesus não veio. Essa pessoa então se arrependeu de ter tido esse desvio doutrinário, se reconciliou com a igreja batista. Depois uma outra pessoa marcou uma segunda volta. Jesus não veio. E aí o espírito de profecia desta religião disse, Jesus veio, você que não viu. E hoje é uma grande denominação. Quando você vê o que eles pregam, parece uma denominação cristã. Você vê as músicas deles, são maravilhosas. E você não diz que a teologia classifica de um grupo que é uma seita evangélica por causa dessa esperança da segunda vinda. E aí você não pode se contaminar, você não pode comer carne, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer uma série de coisas para você não se contaminar.
Então, a segunda carta de Pedro tem, portanto, o objetivo de combater os falsos mestres, de promover o crescimento espiritual e de alimentar a esperança da segunda vinda de Cristo. E essa carta traz consigo algumas características. É uma carta pequena, mas muito significativa. Apresenta um tom pastoral e de urgência. Destaca a importância da verdade doutrinária, enfatiza a responsabilidade pessoal do crescimento espiritual. Quando eu tive o meu filho, e a gente ia todo mês, nos primeiros meses, ao pediatra, ele media o menino. Depois ele pesava o menino. Depois ele olhava o crescimento do pezinho do menino, da mão do menino. Ah, seu menino é perfeito, ele está crescendo. Nós fomos criados para crescer. Chega um tempo que a gente cresce. Tem outro tempo que a gente cresce. E tem outro tempo que a gente cresce. E espiritualmente, da mesma forma, nós precisamos crescer espiritualmente. E se você não cresce espiritualmente, tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja se alimentando bem, há uma inanição, você não tem as vitaminas, as proteínas, os elementos fundamentais para que você cresça espiritualmente. É muito comum encontrarmos igrejas históricas de 100 anos, 50 anos, que os crentes são infantis na fé cristã. O crente não tem experiência profunda de oração, o crente não tem experiência profunda com a palavra de Deus. Por isso, nós somos convidados a estudarmos a segunda carta do apóstolo Pedro. Olha que a vida cristã não consiste apenas em uma experiência inicial de fé, mas em um crescimento contínuo na graça e no conhecimento de Cristo. John MacArthur, explicando no seu comentário esse texto, ele vai dizer que a vida cristã consiste nisso. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que consiste em vir na igreja. Alguns dizem assim, pagar o dízimo. E de cumprir com suas obrigações religiosas. A vida cristã não consiste apenas em uma experiência inicial em que eu entreguei minha vida a Jesus. Entreguei minha vida a Jesus é o fim de tudo. Por isso que a gente tem o discipulado. Por que nós temos o discipulado? Porque entregar a vida a Jesus é apenas o início da vida cristã. O discipulado são as primeiras refeições, os primeiros leites. E exercitar a vida cristã é fundamental para o crescimento. É igual aquela pessoa que não se exercita fisicamente, ela não cresce saudável. A gente vê uma criança andando com a perna para dentro. A gente se preocupa. Vai no médico. O médico diz, não, isso é normal. Quanto mais ela anda de bicicleta, corre para lá e para cá, ela vai firmando os passos. Mas tem que exercitar. Se na vida física precisamos de exercício, na vida espiritual também. Então eu quero dizer que esse texto nos estimula a que tenhamos uma fé e compreendamos o que é a fé. Primeiro precisamos compreender que a fé é um dom precioso de Deus. É Deus que nos dá a fé. A fé não é uma escolha. A fé não é algo que eu decido. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele veio, ele convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o apóstolo Pedro diz, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escreva esta carta a vocês que compartilham da nossa
preciosa fé. A fé cristã é preciosíssima. A fé cristã é fundamental. Não basta ser religioso, você precisa ter fé em Cristo Jesus, porque isso é precioso. E essa fé preciosa, ela nos foi concedida. Concedida por meio da justiça de Deus. Não foram obras que aumentaram a nossa fé. Vocês lembram de uma época em que as pessoas começavam a mutilar os seus corpos? Fazer sacrifício? Para aumentar a fé. Hoje nós mudamos, nós não, algumas igrejas mudaram isso. Para eles, a fé é aumentada quanto mais dinheiro você der para a igreja. Tem igreja que é assim, você tem que dar, você tem que fazer a corrente. Essa campanha de virtudes aqui, ela é feita com promessas de vitória. Se você entrar na campanha, você vai ser vitorioso. E a campanha pela campanha produz vitória. A nossa perspectiva é que a campanha ajude você a exercitar a fé cristã, que é um dom precioso de Deus. Por quê? Porque essa fé, ela tem origem não na conquista do indivíduo, mas na dádiva de Deus. Por isso Paulo vai dizer que, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês mesmos, isso é um dom de Deus, não vem das obras que vocês fazem, porque senão você vai se encher, vai se mitidar. Esse verbo metido, me lembro que uma vez Mateus era adolescente, meu filho, disse: pai, você está se mitidando aí. Eu falei: como é que é? Você está se mitidando. Eu estou sendo metido. É isso mesmo. A fé é um dom de Deus, senão a gente vai achar que a gente é mais do que o que somos. Você já viu um homem cheio de fé? Olha, venha, porque hoje teremos na nossa igreja um homem cheio de fé. E a fé é um dom de Deus. A origem da fé vem de Deus, não vem daquilo que a gente faz. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu fiz um jejum de 40 dias. A fé, nesse caso, está no jejum. Eu dei a maior oferta que o pastor pediu. Eu soube que em uma determinada igreja, eles chamam quem vai dar a oferta de 50, vem aqui que eu vou orar por você, de 100, de 200, de 1000, e a oração vai aumentando no valor que a oferta do indivíduo vai aumentando. Essa fé não é a fé bíblica cristã. A fé é um dom de Deus para que ninguém se glorie. A fé, ela não é uma coisa de um indivíduo, ela é universal. Não há distinção entre judeu, gentio, na salvação. A fé não é dos batistas, não é dos pentecostais, não é dos adventistas. Essa justiça é dada mediante a fé em Cristo Jesus. Para quem? Para todos quantos creem. Não há distinção. Por isso que eu digo que nós vamos ter no céu algumas surpresas. Você acha que aquela outra religião não vai ter ninguém no céu? Ah, pastor, tem um amigo lá que é da religião tal, eles nem falam de Jesus naquela religião. Mas aquela pessoa que está na religião, que não fala de Jesus, ela colocou a fé em Cristo Jesus. Ela vai estar no céu. Mas a pessoa que está na sua igreja, e vem ao culto todo domingo, e não colocou a fé dela em Cristo Jesus, talvez não, se não colocou, você não vai encontrar com essa pessoa no céu. Porque o que leva a pessoa para o céu não é placa de igreja, não é denominação, não é religião, é a fé em Cristo Jesus. Essa é uma fé universal. Mas essa fé
que não é uma fé que vem de homens, mas tem origem em Deus. Essa fé que alcança todos que creem que Jesus está baseada em Jesus, mas não apenas para salvar. Jesus não é apenas Salvador, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus. Hoje, uma das bandas mandou para mim uma música. Pastor, essa música aí podemos incluir? Porque toda música que é incluída no louvor, ou passa por mim, ou passa pelo Júnior, ou porque a gente quer ver a letra da música. A música é maravilhosa, linda, mas só fala em Deus. E falei, quem é esse Deus que a música está falando? Pelo contexto, nós vamos entender que esse Deus é Jesus. E eu falei então para o líder, você na hora da ministração precisa dizer, o nosso Deus é Jesus Cristo. É esse nome que tem poder. Porque eu posso dizer que o meu chaveiro é um Deus. Eu posso dizer que o meu dinheiro é um Deus. Eu posso dizer que a minha religião é um Deus. O Deus dos cristãos tem nome. Jesus Cristo. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus. Quando ele coloca o dedo na ferida de Jesus, ele reconhece que Jesus é o seu Deus. Então nós precisamos entender que a nossa salvação não depende de méritos humanos, mas da justiça de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre esse texto, que a nossa fé é um dom de Deus, tem origem em Deus, ela é universal, não se limita a indivíduos ou a denominações. Tem uma igreja que acredita que só quem faz parte dela é que vai para o céu. E ela está baseada em Jesus, que é meu Senhor e meu Deus. Nossa salvação não depende de méritos humanos, mas da justiça de Deus. Em segundo lugar, esses 2 versículos nos ajudam a entender a necessidade de crescer na graça e crescer na paz. Que vocês tenham cada vez mais graça abundante. Deus nos dá a sua graça para enfrentarmos os desafios. Está pesado demais para mim, Deus vem com a sua força sobrenatural e me ergue. Graça. Não há nada que eu possa fazer para atrair a graça de Deus, ela vem sobre mim. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele estava experimentando uma situação ruim na sua vida. Tinha uma coisa ruim acontecendo com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que é. O espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. E ele chega a dizer, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Eu prego muito para pastores nesse Brasil, e eu digo para os pastores, todo pastor tem um espinho na carne. E eu poderia dizer que todo cristão verdadeiro tem um espinho na carne. Na vida de alguns, o marido é o espinho na carne. Na vida de outros, a mulher, a esposa é o espinho na carne. Em algumas famílias, o filho é o espinho na carne. Uma enfermidade é o espinho na carne. Uma crise de loucura, de dificuldade, de pensamento. Em alguns casos, é uma tentação que me domina, que me persegue. E aí ele vai pedir a Deus que tire de mim esse espinho. Deus, tira de mim esse negócio. E aí ele disse que ouviu de Deus, a minha graça é o bastante. A minha graça te basta. A minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco,
eu entro com provisão, aí você se transforma em forte. Graça abundante, paz crescente, a paz verdadeira vem de um relacionamento com Deus. E quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais paz eu tenho. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, dizia: a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mente e coração guardados, amparados. Por isso que a gente passa por tribulações e lutas e a gente se sente seguro. Porque o meu relacionamento com Deus é tão íntimo, tão forte, que a paz dele cresce no meu coração. O mundo está caindo ao meu lado, como diz o Salmo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 cairão, mas tu não serás atingido. E esse atingido não é fisicamente, não. É emocionalmente, espiritualmente, tu não serás atingido. É uma paz crescente. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, esse crescimento é contínuo. A graça e a paz devem aumentar na vida cristã. Por isso que Pedro vai dizer aqui, no capítulo 3, versículo 18, mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora eu pergunto, quanto você tem crescido no conhecimento de Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é o Jesus dos meus pais. Meu pai falou de Jesus para mim. Minha mãe falou de Jesus para mim. Meu pastor falou de Jesus para mim. E você já teve uma experiência real e verdadeira com Jesus? Às vezes, muita gente crê em um Jesus dos outros. O Jesus da montanha, o Jesus da igreja, no Jesus do pastor, no Jesus da minha mãe, do meu pai. Contei domingo passado de um jovem que sempre foi dizimista e de repente deixou de ser dizimista. E começou a enrolar financeiramente a vida dele. Eu falei, você está sendo dizimista? Não, pastor, eu deixei de ser. Eu falei, por quê? Eu me enrolei. Eu falei, você já leu sobre o dízimo na Bíblia? Não. E por que você era dizimista? Ah, porque minha mãe disse que eu tinha que ser. O pessoal fala na igreja que eu tenho que ser. Você já leu na Bíblia alguma coisa sobre o dízimo? Não. Eu falei, abra aí, Malaquias capítulo 3. Aí ele abriu. Eu falei, leia para mim aí o texto. Pela primeira vez ele leu, ele nasceu na igreja, foi apresentado por mim na igreja, entregou a vida a Jesus, foi batizado por mim, mas nunca tinha lido na Bíblia sobre o dízimo. E quando ele leu Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aí ele disse, eu nunca tinha lido. Eu te conhecia. Tem muita gente que crê nas doutrinas cristãs de ouvir falar. E como é que está isso na Bíblia? Você consegue localizar, se preciso for? Isso vai requerer de nós crescimento contínuo. Mas cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Salvador. Quem está em Cristo deve crescer diariamente na graça e na paz. É todo dia crescendo um pouquinho. O nosso desafio é crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso que uma vida devocional nos leva a crescer. Eu tenho vários devocionais. Eu faço vários devocionais por dia. Tenho o meu devocional particular, tenho o meu devocional coletivo, que eu gravo aqueles áudios. E quem me acompanha viu que eu não gravei nenhum. Nem sábado e domingo eu já não gravo, só gravo segunda a sexta. Mas segunda eu não gravei, terça eu não gravei,
Quarta-feira eu não gravei, porque eu estava no retiro. Amanhã gravarei, se Deus quiser. Eu tenho o meu devocional pessoal e individual, meu tempo de oração, joelho no chão, leitura da palavra, que é para mim. Tenho o devocional que eu vou gravar. E a partir de segunda-feira farei esse devocional. Eu li aqui muitos devocionais. O devocional número 2 eu conheço profundamente, porque fui eu que escrevi. Mas no dia, terça-feira, lerei de novo o que eu li. E eu tenho certeza absoluta que eu vou receber de Deus uma comunicação muito particular. Porque no dia que eu li e escrevi, eu tinha uma compreensão. Mas na terça-feira, que eu lerei de novo, eu vou ter uma inspiração e uma aplicação para o meu momento, o meu dia, o momento que vou viver. Quem está em Cristo deve crescer diariamente. Terceiro ponto que esses textos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2 me apresenta, é que existe um caminho para o crescimento espiritual. À medida que crescem no conhecimento de Deus e de Cristo Jesus. Há um caminho, há uma medida. Eu cresci até aqui. Depois eu crescerei até ali. Depois eu crescerei um pouco mais. Há um processo, o conhecimento de Deus, não apenas na teoria, mas na experiência, na vivência. Eu estava assistindo uma série ontem, depois que cheguei, estressado, o estresse elevado, eu chego do retiro, está tudo certo, tudo aí resolvido. Todo mundo chegou bem. Aí, para desestressar, foi assistir uma série. E naquele capítulo daquela série, a mulher que estava perdendo o marido, que levou um tiro, para desestressar essa série, bem leve, tem uma conversa com o sobrinho, e o sobrinho disse: olha, tia, é melhor você se despedir do seu marido, porque não adianta ter esperança. A esperança faz mal para a gente. Ele vai morrer, então. Aí ela saiu dali, foi na cabeceira da cama, começou a orar, pedindo a Deus uma intervenção sobrenatural. E quando ela dizia: eu não sei o que fazer, nós estamos sem liderança, ela ouve uma voz: você é a líder. Quando ela levanta, o marido estava falando com ela: você é a líder. A oração, esse crescimento espiritual, esse conhecimento de Deus, leva ela a experimentar um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus. Não é só teoria, é hora de orar. Aí ela volta para os sobrinhos lá e diz: olha, eu vou liderar. Tinha uma crise, eu não vou dar spoiler na série, até mesmo porque eu vou usar a parte dela no encontro de casais que teremos no dia 28, vou passar aqui, mas ela não sabia o que fazer, o sobrinho tenta tirar a esperança. Ela diz: espera aí, eu já volto. Volta lá, ora na cabeceira da cama, Deus reanima o seu esposo, e ela volta e diz: olha, eu sou a líder, nós vamos avançar. Então, não é apenas uma teoria, é uma prática de oração. Na hora da dificuldade, você vai orar. Na hora da dificuldade, você pode parar tudo e vai orar. Conheçamos, como disse o profeta Oséias,
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus, nosso Senhor, como Jesus Cristo, centro da nossa vida, nos ajuda a vivenciar as realidades espirituais, não é só uma teoria. Por isso, Paulo vai dizer, de fato, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. O resultado do conhecimento é uma transformação espiritual. Por isso que a gente não precisa se acomodar, se amoldar, mas transformar. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais experimentamos sua graça, mais experimentamos sua paz. Pedro nos ensina que a nossa fé é um dom precioso, que devemos crescer na graça continuamente. E esta campanha nos ensinará isso. Nenhum crescimento espiritual acontece sem um compromisso sério com o conhecimento de Deus. Eu quero ter um crescimento espiritual. Se você não conhece Deus, você não vai chegar lá. Por isso que a lição número 1 do livro é conhecendo Deus. Quem é Deus? Deus é. A pergunta segunda é, quem é Deus para você? Porque talvez Deus não seja para você quem de fato Ele é. Conhecer a Deus de forma íntima, profunda, é a chave para uma vida cristã abundante. Conhecer a Deus de forma íntima e profunda é uma realidade que você vai desenvolver, e o convite é que você venha participar conosco desse tempo de crescimento na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Nós vamos orar, e eu queria apresentar sua vida diante do Senhor. Eu queria, inclusive, apresentar os seus motivos de oração, que acabaram de chegar aqui diante do Senhor. E a gente vai perceber que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, na Tua presença, na Tua casa, desejosos, ó Deus, de conhecer mais de Ti, de buscarmos Tua presença, conhecermos ao Senhor através da Tua palavra. Quero pedir, Pai, que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez neste período em que a Tua igreja estava em oração, estava em retiro, em adoração ao Senhor. Quero pedir, Pai, que o Senhor contemple cada oração que foi feita naquele lugar. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe todos os motivos que foram apresentados ali na fogueira dos milagres. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre o Teu povo paz, alegria, esperança e, acima de tudo, ó Deus, que o Senhor responda às orações dos Teus filhos. Os nossos irmãos que ficaram aqui, que da mesma forma oraram ao Senhor, apresentaram ao Senhor suas vidas, quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor contemple a oração de cada um deles. Quero colocar diante do Senhor os motivos de oração dos meus irmãos, que estão presentes aqui no templo, ó Deus. Cada um apresenta ao Senhor uma situação, uma circunstância. Quero pedir, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e contemple a oração do Teu povo. Quero colocar diante do Senhor a vida dos nossos líderes aqui da igreja, os nossos pastores, os líderes de ministérios, os líderes de áreas, especialmente, como diz a Narciso aqui, a vida do Júnior, Senhor. Abençoe a vida do Júnior Veiga, abençoe a família dele, a comunhão que ele sempre promove. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a irmã Dária, abençoe sua família, sua casa, seus filhos e netos.
Toma, Senhor, cada um deles em tuas mãos. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conectada conosco. Visita cada uma delas, ó Deus, em suas tribulações. Quero pedir que o Senhor abençoe esse tempo que nós vamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoe essa campanha de tal maneira que todos nós possamos mensurar as nossas atividades, entender de Cristo mais a cada dia. Usa, ó Deus, esse devocional, usa, ó Deus, as pregações, usa, ó Deus, as experiências pessoais de todo o teu povo. Quero te pedir que o Senhor nos dê uma noite guardados e amparados por Ti, em nome de Jesus. Amém.